Confira a fala do seu vereador na sessão da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia, imprensa, bom dia. Senhor presidente, venho com um expediente para comentar o assunto tratado na sessão e também dizer, até fazer um apelo aqui ao nosso governador, o governo do Estado, Reinaldo, para que junto com o nosso prefeito, junto com o município, possa ter uma participação, né, ou pelo menos encaminhando para Maracaju alguma maneira de nos ajudar no combate. A gente vê que hoje o município de Maracaju tem as suas atribuições, tem os seus compromissos, mas precisa hoje de uma participação efetiva, né? Lembrar aqui que às vezes a gente faz uma cobrança bem injusta, mas sabemos já da preocupação que o Reinaldo está tendo, mas nós sabemos principalmente da necessidade do nosso município. Nós, como representantes municipal, precisamos também chamar a atenção para o nosso município. Então, eu gostaria até de saber, às vezes a gente está sabendo qual que é se está tendo alguma conversa com o governo do prefeito municipal, com o governador, em busca de alguma parceria maior, né, que necessita aqui para Maracaju, na prevenção, né, nesse combate que a gente tem aí a esse vírus aí aqui em Maracaju, porque nós sabemos, senhor presidente, que Maracaju é uma cidade um pouco trabalhador, trabalha, e não tem mais como as pessoas, a gente recebe todo dia umas ligações, todo dia umas mensagens pedindo dessas pessoas que sobrevivem, principalmente do pequeno negócio, daquelas pessoas que trabalham na calçada, que tem que colocar uma cadeirinha na calçada para poder trabalhar, uma mesa ali na calçada, para tirar o seu sustento no outro dia. E hoje a dificuldade está muito grande, respeitando, logicamente, os decretos do prefeito, nós sabemos que é legítimo, legal e importantíssimo para Maracaju. Acho que o Dr. Maurinho mostra uma preocupação com o seu povo muito grande, e isso para a gente é motivo até de alegria, de saber que realmente tem uma preocupação por parte do prefeito municipal com a nossa gente. Mas precisamos principalmente usar um pouco da nossa coerência e dizer o quê? Que as pessoas também têm os seus desgastes, têm as suas necessidades, precisam do seu sustento, e para isso precisamos saber de que maneira atribuir a essas pessoas uma ajuda, para que ela possa também não ficar só dependendo, né, de ajudas, mas que ela possa, como ela sempre fez, buscar o seu sustento através do seu trabalho. São pessoas dignas, que têm hombridade, que querem trabalhar, e isso precisamos junto com a Prefeitura Municipal, com o Prefeito, com a Câmara, com todos os poderes órgãos à frente disso aí, viabilizar uma maneira de que essa pessoa realmente, que o nosso povo realmente consiga trazer o seu sustento, né? A gente sabe, está aí, a gente olhando o que o vereador negro do povo disse aqui, que os outros vereadores disseram, da necessidade de um pronto atendimento melhor nos bancos para atender as pessoas, e olhando essa dificuldade, a gente vê que essa tira mostra que realmente a dificuldade que o povo de Maracaju começa a passar, por não poder ali buscar de uma maneira que talvez ela ainda consiga o seu sustento para a sua família. E hoje, presidente, eu entendo que a população quer trabalhar. Ontem uma pessoa de um lanche me ligou que ela não conseguiria trabalhar, porque ela precisava fazer um lanche para sobreviver ali, e não pode hoje colocar uma cadeira na calçada. E isso para a gente, presidente, é triste saber. Por mais que a gente está tendo uma assistência do governo, de muitas pessoas fazendo aí as suas doações, o seu trabalho social com essas pessoas, mas principalmente a dignidade da pessoa também fica violada, né? Ela tem a certeza de sua capacidade de buscar o seu sustento para a sua família e sente de mão amarrada. E hoje sabemos também da importância que tem o isolamento, a quarentena, da importância que tem a preocupação do governo estadual, do governo municipal, com essa questão desse vírus. Então, mas juntos precisamos se colocar no lugar das pessoas. Juntos precisamos fazer parte um pouco do momento que essas pessoas estão passando. E Maracaju hoje tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação, acho que todo mundo aqui, o prefeito principalmente, e dizer que isso, que a gente começa realmente a nos dar uma preocupação muito grande nessa questão, que disse aqui a vereadora aqui, fique em casa. Como? Né? Como ficar em casa? E aí, só ficar em casa? Então, priva as pessoas de muitas coisas que é necessário na vida dela, né? E isso aí para a gente começa realmente a dar aquele motivo, a gente não consegue
se projetar no futuro, você não consegue pensar no amanhã. Você imagina as pessoas, no nosso caso já é difícil, imagina as pessoas que têm essa necessidade, que estão passando essa dificuldade de olhar para o seu filho e não ter aquela expectativa do amanhã, de saber o que vai ser, como fica em casa e como que é amanhã. Então a gente pede realmente assim que precisamos de uma participação, não sei ainda, mas já tentei, eu sou muito assim, sabe, muito verdadeiro nessa questão. Eu procurei o deputado Felipe já, e estou aguardando até então a ligação dele e não o ligo mais, porque o prefeito pretende fazer, há dias o prefeito está falando dessa questão de uma barreira sanitária, pelo menos para monitorar, né, as entradas das pessoas na cidade, acompanhar e pedir uma questão se a gente podia intervir junto ao quartel para que viesse soldados para Maracaju para ajudar na barreira sanitária. Não tive resposta, então encaminhar agora aqui, aproveitar a pergunta, presidente, para ver qual que é a questão do governo do estado. A gente vê que aqui da UANA já acontece isso, né? Tem uma barreira, não vai proibir as pessoas, né, de ir e vir, mas para que a gente tenha um monitoramento, que é a intenção do prefeito municipal nessa questão com a barreira sanitária. Porque hoje o prefeito faz um isolamento de dentro para fora. Acho que seria importante saber quem vem para Maracaju, como vem, de que maneira vem, porque acabamos de ter no final de semana pessoas que não vieram a trabalho, né? Não estou julgando, não estou longe de julgar alguma coisa disso aí, mas que não vieram a trabalho e por falta de sorte aconteceu que uma dessas pessoas estava com essa contaminação e acabou quase colocando em risco a saúde de toda a população de Maracaju. Se tivesse hoje uma barreira sanitária em Maracaju, não para proibir a entrada, mas para monitorar a entrada de pessoas, talvez isso não tivesse acontecido. E para isso precisamos, eu acabei de comentar com o vereador Robert, que citou aqui, pedindo a participação do poder público municipal na questão das tendas, que eu acho também que se puder fazer, faria, mas eu falei, se tudo começar a cair só no poder, só a culpa do governo municipal, nós não conseguiremos manter isso aí, né? Aí então que tenha uma participação, ligar para o governo do estado, falei, Robson, ligue para o governo do estado, vamos ligar para o governo do estado, porque que ele pode nos ajudar para que a gente possa trazer para ele uma condições melhores para as pessoas que estão sofrendo ali na frente dos bancos. Eu acho que tem que ter uma participação. Pedir ao governo, eu sei que não, talvez seja difícil também para ele, mas que se puder e tem como nos ajudar nessa questão. Acho que hoje, tudo que a gente puder fazer para melhorar a situação, a gente vai fazer. A gente se preocupa de que maneira, senhor presidente? Que essa ajuda que o governo federal está dando aí, de R$600, ela está recebendo a primeira parcela. Então, dizer que vai ter a segunda, vai ter a terceira parcela, então a gente já prevê isso por um longo tempo, essas filas na frente do banco. Então está na hora também da Caixa Econômica ter pensado nisso. Eles pensam em contaminar o cenário, lógico, ninguém quer isso. Mas por que ainda não pensou? Por que o gerente desse banco ainda não saiu lá na rua, dar uma olhada nas condições daquelas pessoas que estão lá, que querendo ou não são seus clientes, porque foi para lá que foi destinado o pagamento. É lá que é certo. Por que não pensou nisso? Será que a Caixa Econômica Federal não tem um banco que não tem essas condições de adequar uma situação melhor para as pessoas que estão ali, para usufruir daquilo ali? Então, mas não tirando a responsabilidade do município e cobrando também aqui uma participação, não que está sendo inédito, não que não está tendo, mas uma participação do Reinaldo aqui, pedindo para o Reinaldo aqui nessa tribuna uma ajuda para o nosso município, juntamente aí na questão desse combate, na questão de ajudar no que vem acontecendo em Maracaju. Eu até para dizer isso aí, para justificar o que vem se falando aqui, que eu cobrei aqui do governo, a gente sabe que pagou as emendas dos deputados, todas as emendas que foram destinadas à saúde, já foi pago pelo governo. O Maracaju recebeu mais de R$350 mil aqui do governo do estado, na questão de emendas, que ele pagou justamente por ser destinado à saúde, por ser para o combate de Covid. Da mesma maneira que a gente se entristece um pouco, porque a gente gostaria de ser cobrado, o Felipe também vale lembrar, o deputado Felipe destinou 80 mil para Maracaju, através de emendas parlamentares dele, para Maracaju, mas eu me digo sempre aqui, eu represento Maracaju, eu sou parlamentar do meu município e o meu dever é cobrar para o meu município. Então eu pedi essa ajuda ao Felipe para que pudesse nos ajudar nessa barreira sanitária e não obtive resposta. Então eu acho que se o esqueceu, se de que maneira tem, mas está aqui minha cobrança. Peço
que em todas as suas eleições ele teve uma boa votação em Maracaju através do trabalho que nós parlamentares temos aqui, através da população que reconhece o trabalho. Que ele atente para Maracaju e que, se puder ajudar Maracaju, que ajude. E que veja que na sua cidade hoje existe uma barreira sanitária com a proteção do Exército. Era só ele procurar saber como que foi feito e destinar um interesse maior para a nossa sociedade e destinar para nós o Exército, que pelo menos 18 soldados que irão nos ajudar nessa barreira sanitária, que é um pedido nosso para que o prefeito, eu já disse, de momento algum aqui a gente é contrário do direito que todo cidadão tem, do direito que a Constituição permite de ter, de ir e vir, de ser a pessoa que é, de trabalhar e fazer, mas que faz com responsabilidade. Porque no momento que eu me protejo, não estou protegendo só a mim, estou protegendo a toda a população que me serve. Então a gente faz hoje esse apelo, a gente vê que muitas das vezes a pessoa diz, mas aquela pessoa não se cuida, a pessoa está na rua, a gente não sabe a necessidade da pessoa, o porquê que ela está na rua, o porquê que ela saiu para a rua. Como eu disse, tem pessoas aí que têm condições de ficar em sua casa diariamente, o dia todo, condições de fazer festa 24 horas para a gente ver acontecendo, não aqui talvez em Matheus, talvez em alguns lugares aqui, mas nas grandes cidades. Teve aquele jogador aqui, da seleção brasileira, que era do Palmeiras, que veio como veio para. Como não podem? Olha para você ver a ideia das pessoas. Então, o Gabriel Jesus. Como no país que ele está, as regras são duras, a lei funciona, e ele não podia fazer vandalismo na Inglaterra, ele partiu para o Brasil, ficou a semana inteira incomodando os vizinhos com festa alta, atazanando a população. Isso é um exemplo que eu estou dando. A população se sentiu aliviada quando Gabriel Jesus partiu embora, que foi chamado pelo clube dele para voltar para a Inglaterra. A população se sentiu aliviada. Por quê? O desrespeito de quem pode ficar na sua casa, dá com todo o seu conforto e não o faz. Aí nós vamos querer forçar o cidadão que precisa trabalhar, precisa do sustento da sua família, a querer ficar em casa. Então o prefeito Maurício está certo, ele não força ninguém, ele recomenda. Acho que as recomendações do prefeito hoje é importantíssima. E também acredito que se ele tiver que ser médico, ele vai ser, porque o dever do prefeito Maurício como prefeito é zelar pelo seu povo. E ele vai zelar pela população de Maracaju. Obrigado, presidente.